O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda no tempo da Páscoa e nos preparando para duas solenidades muito importantes no calendário litúrgico. Celebraremos a solenidade da Ascensão do Senhor Jesus, que depois de ter cumprido a sua missão, ele volta para junto do Pai, confiando à Igreja a missão de dar continuidade à sua mesma missão. E depois celebraremos a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, conforme Jesus lhes prometera antes de voltar para o Pai. Portanto, a palavra de Deus, a liturgia da palavra, nos coloca nesta perspectiva, olharmos, nos prepararmos para celebrarmos estas duas festas solenes, que são muito importantes para a nossa vida, para a vida da Igreja. A liturgia da palavra deste dia nos trazem dois exemplos que fortalecem ainda mais a nossa fé e revigoram o nosso compromisso, o nosso ardor missionário. Percebemos na primeira leitura a fé dos apóstolos, a fé que os leva a uma perseverança, a uma determinação, a uma coragem ímpar. Os Atos dos Apóstolos relata a ação missionária de Paulo e de Silas, seguidas de perseguição, e que tem como resultado final, porém, a conversão daqueles que ouvem a pregação destes dois discípulos fervorosos de Jesus Cristo. Podemos perceber, portanto, que nesta ação missionária dos apóstolos ocorre o anúncio, a perseguição, a prisão, a conversão e, novamente, o anúncio dos apóstolos. Porque eles não desistem facilmente. A ação de Paulo e de Silas, essa ação missionária, vai se concretizando no meio de desafios, de provações, de incompreensões. Nós ouvimos hoje que eles foram açoitados,
foram presos por causa do testemunho que eles davam, por causa do anúncio que eles faziam em nome de toda a igreja. Eles anunciavam que Jesus Cristo, aquele que foi açoitado, aquele que foi traído, aquele que foi morto, ressuscitou, e que não há salvação senão acreditando nele, no seu nome. E isso incomodava as pessoas, os opositores, aqueles que se opuseram ao próprio Jesus, agora se opõem aos seus discípulos. No entanto, eles não desanimam, eles não se intimidam, eles vão à frente. E de onde vem essa força para os discípulos? Eles não são super-homens, não são diferentes dos outros homens, humanamente falando. Eles também têm os seus medos, as suas dúvidas, as suas dificuldades humanas. A força vem do Espírito Santo. O Espírito Santo que lhes dá este ardor, esta coragem, esta determinação para anunciarem e testemunharem Jesus Cristo. Porque Jesus lhes prometeu o Espírito Santo, como nós ouvimos no Evangelho, para que eles fossem suas testemunhas, para que eles anunciassem com determinação, sem ter medo dos homens. E é isso que nós percebemos. Eles não têm medo dos homens. Eles estão preocupados em anunciar o reino de Deus, porque essa missão Jesus lhes confiara. E Deus intervém naquele momento em que eles estão passando por uma grande provação. Jesus disse também aos seus apóstolos que quando eles fossem colocados na prisão, que eles não se preocupassem, porque o Espírito Santo falaria por meio deles, que o Espírito Santo lhes daria o entendimento para usarem as palavras adequadas, que eles não estariam sozinhos. O Espírito Santo será o defensor, como nós ouvimos na promessa de Jesus. Ele enviaria o defensor. E justamente nesse momento em que eles estão passando por essa tribulação, Deus intervém. Acontece um grande terremoto que sacode a estrutura do cárcere onde eles se encontram. Podemos dizer que é um abalo que transforma aquela prisão, liberta os prisioneiros. Paulo e Silas, porém, não fogem, eles permanecem lá. Eles não precisam fugir. Eles devem dar testemunho também nesse momento e sabem que o poder de Deus é muito maior. Não foi só um abalo, podemos dizer, estrutural daquele cárcere, mas também, podemos dizer, emocional e espiritual. Abalou o coração daqueles que estavam presentes e viveram aquela situação. Tocou o coração do carcereiro, que pediu o batismo, ele com toda a sua família. Portanto, ele se converte através da ação dos apóstolos e da intervenção do próprio Deus. Portanto, se cumpre a palavra de Jesus, que havia prometido aos apóstolos que estaria sempre com eles. E os apóstolos, portanto, seguem adiante na sua missão, porque confiam na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo. É importante para nós hoje, olhamos a figura de Paulo e de Silas. Hoje somos nós que devemos ser Paulo e Silas.
discípulos missionários da igreja nos dias atuais. Todos nós somos chamados e devemos nos preparar, nos capacitar para essa missão. O importante é nós fazermos a nossa parte. Nas nossas paróquias, normalmente existem cursos de preparação para os missionários, encontros bíblicos durante a peregrinação em preparação ao Sírio. Se organiza aquele momento de preparação para as pessoas que irão visitar as famílias, levando a imagem, fazendo aqueles encontros. Nós devemos nos preparar para isso. Mas é o Espírito Santo que vai nos dar a capacidade e a sabedoria espiritual, divina, para que nós sejamos instrumentos de Deus. Nós não devemos ter medo. Como disse, o importante é nós fazermos aquilo que compete a nós. Nós não podemos simplesmente, a um certo ponto, pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e sair por aí, por conta própria, achando que é iluminado pelo Espírito Santo, que tem a capacidade de fazer tudo como fizeram os apóstolos do Senhor. O Espírito Santo sim nos ilumina, mas quando nós abrimos o nosso coração e quando nós nos preparamos para isso. E também quando nós somos enviados pela igreja, nós temos que receber esse envio da igreja, a igreja que nos envia. Nós vamos anunciar Jesus Cristo em nome da igreja. Devemos ser testemunhas também de comunhão, de unidade. Portanto, nós devemos invocar sempre o Espírito Santo para que Ele seja a nossa força, para que Ele nos ilumine, para que sejamos instrumentos de Deus, para anunciar, para testemunhar Jesus Cristo nos dias atuais. E o Evangelho nos fala justamente desta promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Quando Ele vier, diz Jesus, Ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Os discípulos de Jesus aprenderam a amá-lo e gostariam que Jesus estivesse sempre no meio deles. É claro, quando nós amamos alguém, quando nós gostamos de alguém, o que mais nós desejamos é que essa pessoa esteja sempre presente conosco, que nós estejamos ao lado dessa pessoa, convivendo com ela. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, haviam deixado tudo por causa de Jesus. Eles tinham aprendido a colocar Jesus em primeiro lugar. Agora Jesus diz que voltará para o Pai. E Jesus mesmo disse agora, a tristeza enche os seus corações. Os discípulos estavam de fato tristes. Mas Jesus disse que é necessário que Ele vá, que Ele volte para o Pai, porque de lá Ele enviará o Espírito Santo, o defensor, aquele que lhes ensinará as coisas do alto, aquele que irá, podemos dizer, completar nos apóstolos a missão do próprio Jesus, a revelação do próprio Jesus. Porque quando eles estavam com Jesus, nos momentos de dúvida, eles perguntavam para Jesus: como nós iremos fazer? Jesus, como nós podemos fazer a vontade do Pai? Faziam diversas perguntas para Jesus e Jesus lhes esclarecia. E agora, voltando para o Pai, quem os instruirá? Quem os ensinará? Quem os defenderá? Jesus diz que é o Espírito Santo e que é necessário que Ele volte. Ele já cumpriu a sua missão, Ele volta para o Pai. A partir de agora, a missão de anunciar o reino de Deus compete a eles, os apóstolos. Mas eles não estarão sozinhos.
desamparados, não estarão órfãos, mas será o Espírito Santo que estará presente com eles e os instruirá, os ensinará. E que por isso eles devem se alegrar, porque a ausência de Jesus lhes trará um bem importante, de suma importância, necessário para o cumprimento da missão, que é a força do Espírito Santo. Jesus mesmo, no início da sua missão, recebeu o Espírito Santo para anunciar o reino de Deus. E assim que, tendo recebido este dom, os apóstolos serão testemunhas de Jesus Cristo, respondendo às diversas necessidades que surgem ao longo do anúncio do Evangelho, os diversos desafios, como nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos. Eles serão capazes de anunciar e testemunhar Jesus Cristo pela força do Espírito Santo. Portanto, nós, que somos discípulos missionários, hoje devemos sempre invocar o Espírito Santo. A obra da evangelização é um dom, uma missão que Jesus confia à sua igreja, não é nossa, não é nossa. Devemos ter essa convicção. É uma obra que Jesus confiou à sua igreja. Nós somos igreja, nós somos convidados, como os apóstolos, a anunciar Jesus Cristo. E nós o faremos na medida em que nós nos dispomos, que nós nos preparamos e que nós acolhemos o Espírito Santo, porque Ele que será a força e Ele que convencerá as pessoas a respeito da fé. Invoquemos, portanto, neste tempo em preparação a Pentecostes, o Espírito Santo para que seja a força que nos ilumina e nos conduz e nos capacita para o anúncio e testemunho do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.